Atenção, concurseiro Tiradentes! Estamos atualizando a nossa plataforma de estudos. Isso mesmo, estamos de cara nova, com mais ferramentas, mais recursos que vão potencializar os teus estudos. Mas se liga, viu? Para você acessar a nova plataforma, basta você utilizar o login e senha padrão, os mesmos que você usa para acessar os teus cursos. Caso dê algum problema e você não consiga acessar sua conta, basta você redefinir a tua senha. Ah, mas como é que eu faço isso, Samuel? Bem simples. Lá na área do login vai ter o link Esqueceu sua senha. Você vai clicar nesse link, vai preencher na área indicada o seu e-mail. Com isso, vai enviar o link para você redefinir sua senha lá no seu e-mail. Você clica nesse link, com isso você vai redefinir sua senha e pronto. Mas olha só, um recado importante. O e-mail que você usa na nossa plataforma, ele tem que ser um e-mail ativo. Caso contrário, você não vai conseguir redefinir a sua senha. Ah, mas você não está conseguindo ainda acessar a nossa plataforma nem redefinir a tua senha? Calma, que a gente vai solucionar isso juntos. Está aparecendo aí na tua tela agora um canal de comunicação. Nele, a gente vai solucionar todos os teus problemas e todas as tuas dúvidas. Entre em contato conosco para que a gente possa te auxiliar e resolver todos os problemas. Agora sim, vamos juntos de volta aos estudos e rumo à tua posse. E cuida, papai, mais uma quinta-feira, mais um Papa Black inteiramente voltado para o teu concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará. Então você que vai ser policial penal, você que vai vestir a farda preta, você que vai ganhar 5 mil reais líquidos trabalhando um dia, folgando 3, você que vai se tornar um policial, papai, que vai ganhar a tua estabilidade. Aqui é o momento de você plantar. Aqui você planta tempo, aqui você planta atenção, aqui você vai plantar a tua disposição mental, emocional para aprender o conteúdo de hoje. E se porventura cai uma questão cobrando esse conteúdo, tu ganha um ponto e esse ponto vai fazer toda uma diferença para tu ser aprovado. Você vai construindo assim, ponto a ponto, tá? Então nesse momento agora, 20 horas, compartilha essa live, tem que compartilhar, senta o dedo no like, curte nesse momento essa live, que nós vamos concluir o nosso último Papa Black do ano. Esse ano foi muito legal, pessoal. Esse ano a gente teve vários concursos para guardas municipais, então eu fiz as operações Fênix, né, todas as quintas-feiras, e posterior a isso, desde agosto, salvo engano, mês de julho e agosto, a gente começou com os Papa Blacks até hoje. Então essa é a nossa última live do ano, esse é o nosso último Papa Black. Esse mês foi Operação Crimes contra o Patrimônio, sempre envolvendo a jurisprudência, as atualizações, a doutrina. Vimos o furto, o roubo, a extorsão, o dano e a apropriação indébito. Hoje nós vamos ver aqui o estelionato e a receptação. Meus parabéns a você que chegou até aqui, que está sempre acompanhando nossas lives, nosso Papa Black, que está sempre aqui conosco. Meus parabéns e quero te dizer que vai dar certo. A prova aí está muito próxima de acontecer, já temos o termo referência, a banca já foi escolhida, o edital sai já já. E o edital saindo, a prova vai ser ali cerca de 2 meses, menos de 3 meses posterior ao edital, tá? Vamos na tela, vamos na tela. Vamos na tela, papai. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou o professor Ricardo Nóbrega, @prof. Ricardo Nóbrega. Esse Ricardo é com 2 Cs mesmo. Chega lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia. O delito de estelionato. Olha o que diz o item A. Com o advento da lei anticrime, passou a depender sempre de representação. De fato, pessoal, a lei anticrime, a lei 13.964, que eu vou chamar de PAC, tá? O pacote anticrime, ó. Anterior ao pacote anticrime, o estelionato era um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, não dependia de representação. Se o ofendido, mesmo que ele não representasse contra o estelionatário, aquele que aplicou um golpe em si, mesmo que o ofendido não representasse, tinha processo. Posterior ao PAC, não. Posterior ao PAC, olha, o crime de estelionato agora, ele é condicionado à representação. Porém, existem ainda exceções.
existem ainda circunstâncias que conservam a natureza penal anterior. Existem ainda situações onde o estelionato ainda vai ser de ação penal pública incondicionada, ou seja, mesmo que o ofendido não represente, vai ter processo. Mesmo que o ofendido não venha representar, o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Quais são essas situações, professor? Hoje, que o estelionato ainda conserva a ação penal pública incondicionada. Quem vai dizer isso é o artigo 171, parágrafo 5º, tá? Parágrafo 5º. Quando a vítima tem mais de 70 anos, cuidado, tá? Não é quando ela é idosa. Quando ela é idosa, tem aumento de pena? Tem, mas continua sendo condicionada à representação. Para ser incondicionado, para que não dependa da representação da vítima, ela tem que ser mais de 70 anos, ou vulnerável, ou se ela é menor de idade, criança ou adolescente, ou se ela possui deficiência mental, ou se é contra a administração pública. Pessoal, isso cai demais. Cai demais. Administração pública, seja direta ou indireta, traz para mim, isso cai muito. Se a vítima tem mais de 70 anos, tem deficiência mental, é criança ou adolescente, ou a vítima é a administração pública, esse crime vai ser de ação penal pública incondicionada. Você tem que memorizar isso daqui. Se cair 60 anos, está errado, continua sendo condicionada à representação. Não basta ser idoso, tem que ter mais de 70. Em que pese, se for idoso, vai ter aumento de pena. Tem, mas para ser incondicionado tem que ser mais de 70, tá? Então já está errado o item A, porque o item A ele fala que passou a depender sempre de representação. Não. B. Na figura privilegiada, embora sem previsão legal, aplica-se nos casos em que a pessoa acusada é primária e de pequeno valor ou prejuízo. Sim. O que é o privilégio em alguns crimes contra o patrimônio? O agente é primário e a coisa subtraída, ela é de pequeno valor? Então, nesse caso, a sua pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, pode haver a substituição da reclusão pela detenção ou aplica-se só a multa. Isso é o privilégio. Aplica-se em todos os crimes contra o patrimônio? Não. Todos não. No FERA, no furto, no estelionato, na receptação e na apropriação indébita. É o FERA. Mas tem previsão legal? Tem, está lá no parágrafo 2º do artigo 171. Aqui a questão diz que não tem previsão legal. Logo está errado o B. C. Cometido contra idoso ou vulnerável tem a pena aumentada de 1/6 a 2/3. Olha, se é idoso ou vulnerável, tem pena aumentada? Tem, mas é de 1/3 ao dobro. Aí aqui essa questão foi sacana, né? É de 1/3 ao dobro, tá? E por fim tem que ser o item E. Mediante fraude eletrônica é punido com pena de 4 a 8 anos. Perfeito. Inclusive, essa qualificadora é nova, tá, pessoal? Essa qualificadora do estelionato ela é nova, lá do ano de 2021. Não existia estelionato qualificado. Mas na época da pandemia, por meio dos lockdowns, foram tantos golpes virtuais, por meio de redes virtuais, que o legislador se viu na necessidade de trazer uma figura qualificada. Cometeu um estelionato, foi pelo Instagram, foi pelo WhatsApp, foi por alguma outra rede social, chama-se fraude eletrônica. A pena não é reclusão de 1 a 5. Conforme dispõe o estelionato simples, e reclusão de 4 a 8, sim, estelionato qualificado. Logo, questão de número 1, gabarito é o item E, tá? Vamos para a questão de número 2. Um indivíduo sem antecedentes criminais pagou com cheque personalizado em nome de terceiro mercadoria no valor de R$ 2.300, compradas em determinado supermercado. Para tanto, apresentou cédula de identidade falsificada com sua fotografia, tendo induzido em erro a pessoa. Perceba isso. Induziu a pessoa em erro. Ou seja, eu já estou aqui diante do crime de estelionato. Vamos lá, continuando. A pessoa responsável pelo caixa do supermercado, né? Consumada a ação, tal indivíduo arrependido rasgou e destruiu o talão de cheque, a identidade falsificada, inutilizando-os definitivamente. Olha, perceba, primeiramente, quem que pese ele tenha, né, rasgado o talão, né, ele já consumou a ação, nesse caso, né? Uma vez que ele consuma a ação, ele já praticou nesse momento o crime de estelionato, tá? O crime de estelionato. Então vamos ver aqui agora acerca do que fala as questões aqui. Vamos lá. O item A. Condená-lo, olha isso,
Nessa situação hipotética, o juiz responsável pelo julgamento do referido indivíduo deveria condená-lo por falsificação e uso de documento público. Pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui a súmula 17 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 17 do STJ, ela vai dizer que o falso exaure-se no estelionato, tá? Ou seja, o falso exaure-se no estelionato. O que é que significa isso? O que é que significa o falso se exaurir no estelionato? Conforme dispõe a súmula 17 do STJ. Se o indivíduo, ele aplica um tipo de falsidade, tá? Como nesse caso, a falsidade de um documento, né? Somente para aplicar um estelionato, somente para enganar alguém, doutrina majoritária, ela vai entender, e aqui, claro, também a súmula 17 do STJ, que ele não vai responder pela falsificação, ele só responde pelo estelionato. Por quê? Porque a falsificação foi o meio que ele usou para enganar. Foi o meio que ele usou. Logo, então, o crime meio é absorvido pelo crime fim. Desse modo, o item A já está errado, porque ele não será condenado por dois crimes. O crime de falsificação será absorvido mediante o princípio da consunção. B, condená-lo por falsificação e uso de novo, tá? Não, olha. C, condená-lo apenas pelo estelionato. Até aqui tá certo. Aplicando a consunção, sim, em relação ao crime de falsificação. Meu gabarito é o item C. D, absolver por atipicidade da conduta aplicando o princípio da insignificância. Com R$ 2.300 não tem como a gente falar de princípio da insignificância, né? O princípio da insignificância era se fosse até 10% de um salário mínimo, que aí nesse caso seria até cerca de 120, 130 reais, né? O item é absolvê-lo com reconhecimento do arrependimento posterior. Não é bem assim. O arrependimento posterior, primeiro, o indivíduo ele já tem que reparar o dano. Ele reparou o dano aqui, a questão diz que ele só rasgou a cédula. Cadê o reparo integral do dano? Via de regra é integral, tá? Então, não teve arrependimento posterior. Gabarito é o item C de cuida papai. Vamos para a questão de número 3. No dia 29 de junho de 2021, Maria, nascida em 20 de maio de 44, vala, meu Deus, vamos ver aqui, tem que fazer essas contas, né? Vamos ver se o professor ainda tá bom de conta. 1900, opa, não, peraí, deixa eu ver aqui, 2021 menos 1944. 1944. Vamos lá, ver se o professor lembra. 4 para 1, 7, vem 1. 5 para 2, 7, vem 1. 0 para 0, vem 1. Pronto, 77 anos ela tem. Tem que ver os meses, né? Vamos ver os meses aqui, ó. Dia 29 de junho, ela nasceu 20 de maio. Então, pronto, então já passou. Ela já está no 29 de junho, ela tem 77 anos, não é isso? Marca que eu não tenho errado. Mas é isso aí mesmo, 66 para 2000, mais 21... Ou 56 para 2000 mais 21 é isso mesmo. Pronto, fechou. Ela tem 77 anos. Então, a mulher de 77 anos, ela foi vítima de um golpe entregando a um estelionatário R$ 10.000 após ser induzida a erro pelo golpista. Ou seja, esse indivíduo cometeu um crime de estelionato contra uma senhora de 77 anos, né? Vamos lá, vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Hesita em procurar a polícia, mas o fato é comunicado à autoridade policial por uma vizinha da vítima. Então, ó, veja bem que no crime de estelionato, eu já te disse que a ação penal, em regra, ela é pública condicionada. Ela é pública condicionada. Porém, existe uma exceção, tá? Qual é a exceção? A exceção, dentre várias, né? A vítima ser menor, né? É quando a vítima ela possui mais de 70 anos de idade. Mais de 70 anos. Então, nesse caso, ainda que ela não represente, esse crime vai ser de ação penal pública incondicionada. E, lembrando, ainda vai ter um aumento de pena, né? Por que vai ter um aumento de pena? Porque ela é idosa. Ela é idosa. Muito cuidado que se a vítima tem menos de 70 anos, ela está na casa dos 60, vamos supor. 63, 64, 68, 69. Vai ter aumento de pena se você comete um estelionato contra esse idoso? Vai. No furto não tem, só se for o furto eletrônico. Tem aumento de pena, mas vai ser de ação penal pública incondicionada? Não.
Para que seja de ação penal pública incondicionada, a vítima tem que ter mais de 70 anos, que é o caso da questão. Vamos lá. Então, olha o que diz o item A. A propósito do início do inquérito policial que apura o crime de estelionato, no caso em questão, é correto afirmar que a autoridade policial. O item A vai dizer assim, ó, só pode instaurar um inquérito policial que apura o crime de estelionato, no caso em questão, só pode instaurar um inquérito se houver representação da ofendida. Aqui, ó, já nem continuo, tá? Nem continuo, não precisa de representação. B, pode instaurar um inquérito independentemente da representação da ofendida, pois o crime de estelionato, praticado contra maior de 70 anos, é de ação penal pública incondicionada. Perfeito, esse é o meu gabarito, B. Olha o C, pode instaurar um inquérito sem a representação da ofendida, sim, independentemente de sua idade, não, independente da idade, não. Tem que ter mais de 70 anos para ser sem a representação da ofendida. O C, pode instaurar um inquérito sem a representação, pois qualquer investigação criminal pode ser instaurada de ofício? Não, né? Só os crimes de ação incondicionada. E o item E só pode instaurar um inquérito se houver requerimento da ofendida. Nesse caso, não precisa do requerimento, porque ela tem mais de 70 anos. Então, não precisa de requerimento. Então, o gabarito vai ser o item B, de Bravo. E vamos para a questão de número 4. O crime de estelionato, após recente alteração legislativa empreendida pela Lei 13.964, sofreu mudança no que diz respeito ao tipo de ação penal, que anteriormente era pública e incondicionada em todos os casos. Com a mudança, o crime de estelionato passou a ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, preservando, no entanto, algumas hipóteses de ação penal pública incondicionada. Tá? Então, o que foi que ele diz aqui? Ele traz uma história, né? A história é a cronologia do processo em relação ao estelionato. Era de ação incondicionada, ok. Hoje é condicionada, ok. Mas existem exceções que ainda preservam a natureza da ação incondicionada. Então, ele está falando dessas exceções aqui. Ok, vamos lá. Dentre as tais hipóteses, né, ou seja, as que continuam sendo incondicionadas, não encontramos o estelionato cometido contra. Olha, cuidado. Ele pega essas hipóteses, cuja ação ainda é incondicionada, mas ele quer saber o que não está previsto nessas hipóteses. Vamos lá. Administração pública indireta, está previsto. Contra adolescente, está previsto, ainda é incondicionada. Deficiência mental, ainda é incondicionada. Pessoa maior de 60 anos, errado. Tem que ser maior de 70 anos para que o estelionato seja de ação penal pública incondicionada. Se for maior de 60, continua sendo condicionada à representação. Vamos para a questão de número 5, vamos lá. Luciana, com o objetivo de obter para si vantagem ilícita, induzindo alguém em erro, utiliza-se de documento particular por ela falsificado, para aquela determinada ocasião específica. E como intentado, pratica delito de estelionato. Traz para mim, já fizemos uma questão dessa hoje. Ela usou um documento falsificado só para cometer um estelionato. O falso exaure-se no meio, súmula 17 do STJ. Ela responde por estelionato? Sim. Ela responde pela falsificação do documento? Nesse caso, não, porque ela só fez com a intenção de cometer estelionato. Entendeu? Então, aplica-se o princípio da construção, ela só responde no estelionato. Eu já vou atrás desse item. Vamos lá. Nessa hipótese, considerando apenas os dados narrados, é correto afirmar aqui. Luciana deve responder pelos delitos de estelionato e falsificação? Nem continuo, só estelionato. Há continuidade delitiva entre os delitos de falsificação de documento particular e estelionato? Não. Como há dois núcleos do tipo, quais sejam falsificar e enganar, deve ser aplicado apenas o tipo penal mais específico com base no princípio da alternatividade? Não é isso, tem nada a ver isso. Não é que eu vou aplicar só um. Aqui, de fato, existem dois tipos penais. Existe a falsificação de documento e o estelionato. Só que eu vou aplicar o estelionato por quê? Porque a falsificação vai ser absolvida pelo princípio da construção. Então está errado o item C, não entra o princípio da alternatividade. D. Luciana agiu em concurso formal de delitos. Não, pessoal, não será reconhecido aqui o concurso formal. Sobra o item E. Luciana deve responder apenas pelo delito de estelionato, estando o delito de falsificação absorvido. É interessante quando você estuda um pouco de jurisprudência, você entende acerca de um assunto,
que se tu pegar uma questão dessa na tua prova, tu pode até ficar em dúvida aí no D, vale, ele falou de concurso formal, no C, opa, ele falou de princípio da alternatividade. Esses itens podem até te trazer um pouco de dúvida, mas quando tu chega no item E, tu já mata. Tu sabe que esse não está errado. Tu sabe que esse é o gabarito, ela só responde pelo estelionato porque vai ser aplicado o princípio da construção no crime e meio. Foi o crime. É igual você matar alguém em via pública. Só aplica-se o homicídio. Vai ser aplicado o disparo de arma em via pública previsto no artigo 15 lá da Lei 10.826 do Estatuto do Desarmamento? Não, que foi o meio que tu usou para tu cometer outro crime. Esse vai ser absorvido da mesma forma que o estelionato. Questão 5. Gabarito é o item E. Pessoal, em relação ao meu aulão presencial, acabou não, viu? Vou fazer mais questões. Mas ó, em relação ao meu aulão presencial, quando é que vai ser? Aulão passa ou repassa, ó. Passa ou repassa. O professor vai ter torta na cara, vai... Vai não, viu? Mas vai ter muitos prêmios, né? Olha, o primeiro lugar, um curso presencial grátis. Presencial grátis. O grupo vencedor todinho, vai ganhar 50% de desconto no presencial. Com exceção do primeiro colocado, que vai ganhar o curso todo grátis. E o segundo lugar, além dos 50% do curso presencial, vai ganhar um online grátis. Boa. Vou ver se eu dou um online grátis também para o primeiro lugar. Aí, como é que vai ser? Só vai saber quem está aqui na hora. Eu vou fazer aqui, já preparei as dinâmicas, vamos separar em grupos, depois vamos pegar o grupo campeão, dividir aí. Só vai saber quem tiver na hora, tá? Então, quanto, professor? R$30, dia 13 de janeiro, tá? É um sábado, às 17h30, até dar uma dor, tá? Valor, R$30, não se atrasem, R$30, voltado para Polícia Penal. Polícia Penal. Direito Penal, tá? Esse aulão? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com nossa aula de hoje. Vamos para 6. A pessoa que adquire... Opa, eu já sei aqui que tem um tocar, o artigo 180. Professor, o que é o tocar do artigo 180? Ó, tocar. É a pessoa que transporta, é a pessoa que oculta, é a pessoa que conduz, é a pessoa que adquire ou a pessoa que recebe. Recebe o quê? Em proveito próprio, alheia ou alheio, coisa que sabe ser produto de ato ilícito. Questãozinha com a redação muito duvidosa, certo? Seria crime, né? Certo? Seria crime, mas a gente tem que saber, a gente tem que ser humilde, às vezes a gente tem que reconhecer, às vezes o examinador não sabe igual nós, ele sabe um pouquinho menos, aí dá uns vacilos. Aqui era para ser crime, tá? Enfim, a gente não vai discutir dos crimes que tem aqui previstos, né? Claro que você vai botar receptação para depois não depender aí de recurso de anulação de questão. Bote receptação, não vá discutir com o examinador, não. O que é a receptação, então? O que é isso? Eu tenho que saber que o produto, ele é proveniente de crime, tá, pessoal? Eu tenho que saber disso. Então, eu recebi celulares na minha casa, sabendo que esses celulares aí foram celulares de adquiridos por meio de um estelionato, por meio de roubos. É eu receber carga roubada de animais, sabendo que essa carga ela foi roubada ou foi furtada. Eu não preciso conhecer quem cometeu o roubo anterior. Eu não preciso saber quem foi a pessoa que roubou, que furtou, que extorquiu. Eu só preciso saber que isso é proveniente de crime. Uma vez que eu sei que esse produto que eu vou receber, que eu vou transportar é proveniente de crime, eu já estou cometendo, nesse caso, a receptação. Artigo 180, tá? Cuidados. Professor, e se eu só transporto, nem é para mim? Se eu só transporto, mas com a intenção de um proveito próprio ou alheio, e eu sei que isso é produto de um crime, eu também respondo pela receptação. A receptação prevista no artigo 180 é aquele que comete esses crimes e também tem a receptação imprópria, tá? Que é quando não sou eu que recebo, não sou eu que conduzo, não sou eu que oculto, mas eu influencio para que um terceiro de boa fé faça. Ei, guarda esses celulares aí. Olha, não fui eu que guardei, não fui eu que recebi, mas eu influenciei que terceiro de boa fé guarde. Ele não responde por crime, ele está de boa fé. Eu respondo pela receptação imprópria. Por quê? Porque eu influenciei ele. Acompanhe essa aula com o artigo 180, tá? Se eu venho a influir que outro receba, que outro transporte esse produto, aí, eu sabendo ser de crime, eu também cometo o crime de receptação, nesse caso, receptação imprópria, tá? Gabarito é o item D de
Delícia! Vamos para a 7. Ficha 7 é um certo ou errado. Vamos lá, vamos fazer rapidinho. No que se refere aos crimes previstos na legislação penal, julgue o item a seguir. O crime de receptação é punível, ainda que o autor do crime que originou a coisa seja isento de pena. Corretíssimo, pessoal. Corretíssimo. O crime de receptação ele é um crime parasita. Ele necessita de outro crime para existir. Então, só comete receptação, não é isso que traz a redação do artigo 180? Aquele que toca, Toca não, né? Eu lembrei do tocar, o mnemônico, né? Aquele que transporta, que oculta, conduz, adquire ou recebe produto que ele sabe ser proveniente de crime. Ou seja, tem que ter tido um crime antes. E por meio desse crime que gerou aquela proveniência daqueles produtos, aí esse indivíduo vai cometer uma dessas condutas. Mas se determinado indivíduo que está sendo processado pelo roubo que originou aqueles produtos, ele é absolvido, isso não quer dizer que eu vou ser também. Só se ele for absolvido por atipicidade da conduta, não teve nem crime. Aí se não teve crime, a receptação não existe. Mas se ele foi absolvido por qualquer outro motivo intrínseco a ele, ainda assim eu posso ser condenado pelo crime de receptação, tá? Então tá certo aqui o item 7, ele vai ser punível ainda que o autor do crime anterior seja isento. Vamos para a questão de número 8. O crime de receptação, vamos lá. O item A. De semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, com finalidade de comercialização, é crime contra a fauna? Não, né, pessoal? Aqui nós estamos falando da receptação animal, mas é crime contra o patrimônio, tá lá no 180 A, tá? Artigo 180A. É crime contra o patrimônio. B. Tem a pena aumentada, por se tratar de circunstância agravante quando envolver bens do patrimônio? Não, a pena aumentada é uma circunstância majorante e não agravante. C. Qualificada demanda atividade comercial regular, vedada essa condição em atividade exercida de forma residencial em razão do princípio da legalidade estrita. Fala, professor, que diabo foi que falou esse item aqui, ó. Lembra que ele está falando do crime de receptação. Aí ele está dizendo assim, ó, é qualificada se demanda atividade comercial. Olha, o crime de receptação, se cometido por meio do comércio, tá? Do comércio nesse caso aqui, ainda que seja um comércio regular, sei lá, um restaurante que recebe carga de animal roubada. Nesse caso é qualificado, tá? Vai gerar um aumento de pena aí nesse caso, ok? Esse item está errado porque ele fala assim, ó, vedada essa condição em atividade exercida de forma residencial, negativo. Se esse comércio se dá por uma residência, vai ser qualificado do mesmo jeito, independente de ser um comércio, um estabelecimento comercial ou residencial. Se a pessoa usa isso de forma comercial, ainda que se dê em uma residência, também vai ser qualificado. Não tem essa vedação dessa qualificadora. Professor, essas questões de hoje estão complicadas. Eu trouxe o nível um pouco mais... Olha, a missão de dezembro era crimes contra o patrimônio envolvendo jurisprudência e estelionato, meu amigo. Então, hoje eu trouxe um pouquinho mais pesado mesmo. Então, errado C. Vamos para o D. É impunível se o autor do crime de que proveu a coisa é isento de pena. Não, já vimos na questão anterior que isso que ele vai ser exatamente punível, tá? Punível. Então, é punível, mesmo que o autor anterior seja isento. Então, pessoal, sobrou o item E, né? Vai ter que ser o item E. Vamos lá. É punível ainda que o agente tenha apenas influído para que terceiro de boa-fé oculte coisa que sabe ser produto de crime. Perfeito. É a receptação imprópria. Lembrando, a receptação imprópria não admite tentativa. É a receptação imprópria. É quando o agente influi. Professor, explica aí para mim o que é a receptação própria e imprópria agora. A receptação, quando sendo própria, são aqueles verbos que eu trouxe. E a imprópria é quando ele influi para que terceiro de boa-fé fique com os bens. Então aqui é o transportar, ocultar, conduzir, adquirir e receber. E aqui é influir terceiro de boa-fé. Terceiro de boa-fé. Lembra que o roubo tem um impróprio. A apropriação indébita também. Em qualquer caso, pessoal, reclusão de 1 a 4 anos. Se não for qualificado, né? Se não for qualificado. Então, questão gabarito vai ser o nosso item E. Eita, professor, essa foi boa. Senta o dedo no like, pessoal. Tem que sentar o dedo no like. Vamos para a questão de número 9. Sujeito que se dispõe a vender em rede social, a pedido de amigo seu, mediante comissão, cachorro roubado. Olha o item A. Não comete crime? Pessoal, ó, se ele vai vender em rede social, a pedido de amigo seu, um cachorro roubado, muito cuidado.
Ele pode, nesse caso aqui, responder sim pela receptação animal. Vamos ver. B não comete crime, já está errado o A e o B. Vamos ao C. Comete o crime de receptação de animal, se houver finalidade de comercialização, exigindo-se ainda que deva saber se o cachorro produto de crime. Perfeito. Pessoal, qual é a exigência no crime de receptação? Para que o indivíduo seja condenado ou processado ainda pelo crime de receptação, ele tem que saber que aquele é produto de crime, ele tem que saber. Professor, e se ele só presume, a gente vai na feira, compra um celular caro, bem baratinho, é receptação culposa, responde também. Salvo engano, detenção de 1 mês a 1 ano. Mas tem que saber. Ele não precisa saber quem é o autor. Ele não precisa que o autor seja punido também, mas ele tem que saber. Por isso que é o item C. Olha o D, comete crime de roubo na condição de partícipe. Aí eu não posso dizer isso, pessoal. Se ele vai vender um cachorro que já foi roubado, eu não posso dizer que ele é partícipe do roubo. Até porque quando estudamos concurso de pessoas, a gente vê o quê? Que o ajuste prévio ele é dispensável, não é necessário. Mas se o sujeito ele presta contribuição posterior à consumação, aí o ajuste prévio tinha que ser necessário antes. Com a maluca que a gente estuda lá no concurso de pessoas. Não posso dizer que ele roubou aqui também o cachorro que ele vai cometer o crime previsto no artigo 157. Gabarito é o item C. Eita, professor, que hoje está mais pesado. Hoje está um nívelzinho um pouquinho mais hard. A gente tem que aumentar, pessoal. Já está com muito tempo que a gente está no Papa Black. E você que está chegando agora, que chegou tem 1 mês, 1 semana, continua, meu amigo, que vai ser toda quinta até o dia da prova. Até a tua prova, que muito provavelmente seja daqui a uns 3 meses, né? Então, até a tua prova. Para não, papai. Vamos para 10, vamos para 10. No que concerne aos crimes contra o patrimônio, olha o item A. Se o agente obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima mediante fraude, responderá por extorsão? Não, né? Se foi mediante fraude, é estelionato. A extorsão é quando há violência ou grave ameaça. Se no crime de roubo, em razão da violência empregada pelo agente, a vítima sofreu lesão leve, a pena aumenta-se de 1/3? Não existe esse aumento de 1/3 para lesão leve. O que existe na lesão grave é uma pena qualificada. Deixa de ser reclusão de 4 a 10 anos e passa a ser reclusão de 7 a 18 anos, tá? Como prevê o parágrafo 3º lá do artigo 57. Lesão leve não gera aumento de pena, não. C. Se configura crime de receptação, mesmo se a coisa tivesse sido adquirida pelo agente, sabendo ser produto de crime, não classificado como de natureza patrimonial. Opa, o que é que significa esse item? Esse item está dizendo assim, ó. Tu vai responder por receptação quando tu pega um produto que tu sabe que é de crime. Ó, sabendo adquirida pelo agente de ser proveniente de crime. Ok. Mas não foi um crime de natureza patrimonial. Ou seja, não foi um crime de furto, não foi um crime de roubo, não foi um crime de extorsão. Ele conseguiu aquele produto por meio de um outro crime. Por exemplo, pode ser um crime contra a administração pública, um peculato, não é um crime. Pode ser um crime em que pese tem a natureza patrimonial, o peculato, né? É contra a administração pública, mas tem natureza patrimonial. Então pode ser um crime contra a fé pública, né? Então, ainda que aquela coisa tenha sido cometida por meio de um outro crime que não de natureza patrimonial, mas eu sei que foi por meio de um crime, eu respondo pela receptação. Sim, gabarito é o item C. D. Não comete infração penal quem se apropria de coisa alheia vindo a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Existe o crime de apropriação por erro à vida de outrem. Se alguém sem querer deposita um Pix na sua conta, sem querer, e você não devolve, você responde criminalmente, tá? Apropriação de coisa por erro vindo de outrem, tá? Existe sim infração penal. O corte e a subtração de eucaliptos de propriedade alheia não configura em tese o crime de furto? Como não? É claro que é furto. Se eu vou furtar nesse caso, né? Se eu vou subtrair eucalipto de um terreno alheio, é claro que vai ter furto. A questão aqui não falou do valor, né? Caso incida o princípio da insignificância, tem também, viu? Pessoal, para você que vai fazer a Polícia Penal, olha a Polícia Penal Platinum. Todos aqui os melhores conteúdos para você, abordagem teórica, simulado online, questões comentadas, tudo para que você consiga sua aprovação, tá? Aqui nós temos a teoria eu vou no passo a passo. Só para você ter uma ideia, estelionato e receptação, eu acho que eu levei umas 7 aulas, salvo engano, para explicar tudo isso, porque parágrafo por parágrafo, jurisprudência na live não. A live a gente faz questões, papai. A live a gente joga para você questões, mas aqui a gente tem a teoria, tem exercícios,
você pode assistir no seu celular, no seu telefone móvel, tem simulados online e tem até o presencial em casa, ó. Eu tenho aqui, ó, Polícia Penal presencial em casa, tem questões, ó, isoladas de direito constitucional, informática, português. Você que não pode vir para cá, assista a teoria. Aí na sua casa aqui nós temos, né, nossa equipe aqui maravilhosa, nosso exército de professores. E você que adquirir agora, ó, esse curso estava de R$ 1.450, você ganha 60% de desconto e nesse caso vai pagar 12 de R$ 48, ainda tem 200 questões bônus comigo, tranquilo? Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês, parabéns, esse foi nosso último Papa Black do ano de 2023, que todos tenham aí um ótimo ano de 2024, desejo bons estudos e lembre-se, estudar não está condicionado à motivação, você vai acordar desmotivado? Mas tem que estudar do mesmo jeito, senão tua aprovação não vai vir. 2024 pode ser o ano da aprovação? Pode, se você assim fizer. Se você fizer, porque querer não é poder, fazer é poder. Faça que você vai conseguir a sua aprovação. Está nas suas mãos, depende principalmente de você. Tiradentes, concursos, te agradece. Eu, professor Ricardo Nóbrega, te agradeço e te parabenizamos por estar crescendo da maneira mais nobre que é por meio dos estudos. Um feliz ano de 2024 a todos os senhores. Cuida, papai! O edital da Polícia Penal do Ceará está prestes a ser publicado e os verdadeiros aprovados já começaram a se preparar. Você quer ser um deles ou vai esperar o edital sair para começar a estudar? Então olha só, o Tiradentes preparou para você o curso Polícia Penal do Ceará Platinum, método que já aprovou centenas de concurseiros nos últimos concursos e está com desconto exclusivo de 60% nesse momento. Com ele, você terá direcionamento certo para você estudar dia após dia, com professores especialistas em aprovação. Toda a teoria descomplicada e com atualizações pós-edital. Vai ter também materiais exclusivos, resoluções de questões, simulados e muito mais. É sem dúvidas o método que você precisa para passar na frente da concorrência e conquistar a tua vaga na Polícia Penal do Ceará. Clicando aqui embaixo agora, você terá tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 48,33 sem juros nenhum. Gostou? Então não perde mais tempo. Clique agora e aproveite para você fazer a tua matrícula hoje mesmo, porque esse desconto não vai durar por muito tempo. Chegou a tua vez de estudar com quem mais entende de aprovação nas carreiras policiais. Não perde essa chance, hein? Atenção, concurseiro Tiradentes! Estamos atualizando a nossa plataforma de estudos. Isso mesmo, estamos de cara nova, com mais ferramentas, mais recursos que vão potencializar os teus estudos. Mas se liga, viu? Para você acessar a nova plataforma, basta você utilizar o login e senha padrão, os mesmos que você usa para acessar os teus cursos. Caso dê algum problema e você não consiga acessar sua conta, basta você redefinir a tua senha. Ah, mas como é que eu faço isso, Samuel? Bem simples. Lá na área do login vai ter o link Esqueceu sua senha. Você vai clicar nesse link, vai preencher na área indicada o seu e-mail. Com isso, vai enviar o link para você redefinir sua senha lá no seu e-mail. Você clica nesse link, com isso você vai redefinir sua senha e pronto. Mas olha só, um recado importante. O e-mail que você usa na nossa plataforma, ele tem que ser um e-mail ativo. Caso contrário, você não vai conseguir redefinir a sua senha. Ah, mas você não está conseguindo ainda acessar a nossa plataforma nem redefinir a tua senha? Calma, que a gente vai solucionar isso juntos. Tá aparecendo aí na tua tela agora um canal de comunicação. Nele, a gente vai solucionar todos os teus problemas e todas as tuas dúvidas. Entre em contato conosco para que a gente possa te auxiliar e resolver todos os problemas. Agora sim, vamos juntos de volta aos estudos e rumo à tua posse.